Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí, né, pelas redes sociais. Nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez, né, para a gente ministrar as lições da revista Compromisso, tá certo? Da nossa CBD. E quem está aí continuamente, né, vendo os vídeos, tá certo? Você está participando da live, você compartilha a live para que mais pessoas possam estar também visualizando, tá certo? Nós estamos na terceira lição, tá, da nossa revista Compromisso. O texto base dessa lição é Apocalipse capítulo 2, o verso 19, que ele diz assim: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, essa é uma tradução bíblica do livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 19, em que Cristo ele elogia uma igreja, tá certo? E ao elogiar a gente vai ver, tá? A gente vai ver as igrejas que foram mencionadas nessa lição 3, tá certo? Nós teremos a lição 4 também, que tem outras igrejas, mas nessa lição 3, algumas igrejas foram mencionadas e a gente vai ver algumas características delas, tá certo? A nossa introdução, tá bom? Ela diz o seguinte: as 7 igrejas receberam as cartas vindas do Senhor para elas. Então, o autor do livro de Apocalipse não foi João, o apóstolo João. Muitas pessoas confundem com João Batista, mas não foi João Batista. Foi João o amado, né? João o discípulo, aquele que andou ao lado de Cristo, né? Aquele que reclinava sua cabeça sobre o peito do mestre, enfim. Então, João ele foi simplesmente aquele que recebeu a revelação e escreveu, tá? Agora, o autor do livro, na verdade, foi o próprio Espírito Santo, tá certo? O próprio Senhor Jesus foi mostrando, foi realizando a revelação, e aí João simplesmente foi vendo e foi escrevendo para que a gente hoje pudesse ter esse livro nas mãos, né? As cartas respondiam aos anseios daquelas igrejas e mostram as características de ser igreja no mundo. As 7 cartas que foram endereçadas às 7 igrejas, essas 7 cartas elas respondiam, na verdade, os anseios daquelas igrejas. Quais eram as necessidades daquelas igrejas? O que era que aquelas igrejas estavam fazendo? O que é que aquelas igrejas estavam, como elas estavam vivendo no mundo da época, e essa vivência, o que era que estava provocando? Glória ao nome do Senhor ou desonra ao nome do Senhor? Então a gente também vai ver mais à frente, tá certo? Então, algumas características de ser igreja no mundo, tá? Suas fraquezas, que na verdade são pecados. Quem estiver acompanhando o slide aí vai poder ver isso aí, tá certo? A coragem da igreja, tá certo? Sua fidelidade. As cartas foram para as igrejas da Ásia Menor, que hoje é o território da Turquia, onde as mesmas estavam vivendo a perseguição por Domiciano. Nessa época em que o Apocalipse ele foi escrito por João, tá? O imperador de Roma nessa época era Domiciano. E a gente vai ver que Domiciano ele foi um dos imperadores de Roma que ele se denominou Deus. Ele queria, tá, que as pessoas o aceitassem como um Deus. Tá certo? Ele, inclusive, a gente vai ver mais à frente, mas eu vou adiantar, ele distribuiu em Roma, no Império Romano, estátuas suas, imagens dele, para que as pessoas pudessem reverenciar ele, se ajoelhar, fazer algum pedido, venerar aquela imagem, enfim. Tá? Então, para a gente ficar sabendo, a Ásia Menor, que hoje é o território da Turquia, foi onde aconteceu toda essa questão do envio das cartas. Essas igrejas estavam na Ásia Menor, tá certo? Que hoje é o território da Turquia. Os dispensacionalistas,
né? São aqueles que afirmam que a igreja não substituiu Israel no programa de Deus e que as promessas do Velho Testamento a Israel não foram transferidas para a igreja. Deixa eu explicar a vocês aqui. Dispensacionalistas, o que é isso? São aquelas pessoas que acreditam, tá? Que eu vou falar para vocês, como diz a história, em miúdos, tá bom? Para que vocês entendam. A lição, o texto da lição, tem essa palavra dispensacionalistas. Que é isso? São aquelas pessoas que acreditam, tá certo? Que as promessas de Israel, que foi para o povo de Israel, essas promessas não foram transferidas para a igreja hoje. Eles acreditam, trocando em miúdos, que Jesus ele vai voltar para os gentios, que somos nós que aceitamos Jesus como Senhor, não temos a linhagem de Israel, da nação Israel, tá certo? Mas nós aceitamos a Jesus como Senhor. Então Jesus Cristo ele vai vir para os gentios que aceitaram, que somos nós, tá? E vai ter uma segunda vinda de Cristo, que é justamente para o povo de Israel. E a Bíblia ela não menciona em local nenhum essa segunda vinda. Pelo contrário, a Bíblia diz assim: veio para os seus e os seus não o receberam. Veio para quem? Para os judeus. E os seus não o receberam. Porém, a todos quanto o receberam, né, que somos nós, os gentios, que não somos da linhagem judaica, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a gente precisa entender o seguinte, na verdade o Messias ele veio para Israel. Todos aqueles rituais do Velho Testamento, tudo aquilo que acontecia lá, né? O candelabro, o templo, a tenda, o sacrifício, né? O Santo dos Santos, o sábado, tudo aquilo ali, tudo que estava lá, apontava para Jesus. Apontava para o Messias, tudo. Né? Se você analisar direitinho, se você fizer um estudo minucioso, dentro do tabernáculo, quando o tabernáculo era montado, os utensílios eles eram montados dentro do tabernáculo em forma de uma cruz, apontando para o sacrifício do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que o Cordeiro que seria sacrificado, que seria imolado, esse Cordeiro ele teria de ser sem mácula, sem mancha, não poderia ter um defeito algum, apontando para Jesus. Então, todas as coisas que aconteceram naquela época, na lei, apontavam para Jesus. Todas. Todas aquelas leis, as 613 leis, nós só entendemos que são os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos é um resumo de um compêndio de 613 leis. Que o homem ele não teria capacidade nenhuma de cumprir essas 613 leis. Tá certo? Então, foi resumido em 10 mandamentos para que o homem entendesse o que era que Deus queria que o homem fizesse para se aproximar dele. Mas, na verdade, eram 613 leis que o homem não tinha condição humana, psicológica, não tinha condição nenhuma de cumprir essas 613 leis. Tá certo? Então, o que foi que aconteceu? Tudo isso apontava para aquele que iria cumprir no lugar do homem. Tá certo? Então, apontava para Jesus. Então, esses dispensacionalistas, eles são pessoas que acreditam, tá, que o pacto que existia com Israel não foi transferido para a igreja hoje. Eles acreditam que salvação só Israel. O povo escolhido é Israel. E deixou de ser. Biblicamente falando, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para os seus, porém os seus não receberam. Veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Inclusive hoje existe a questão dos judeus ortodoxos, que são aqueles mais tradicionais, são aqueles mais que se fundamentam no judaísmo, tá certo? Então, essas pessoas ortodoxas, eles ainda estão esperando um Messias.
E Jesus já veio. E Jesus já subiu ao céu. E a Bíblia diz que ele está voltando. Tá? Mas quando ele voltar, não vai voltar como há 2020 anos atrás, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não. É uma forma totalmente diferente. Quem estiver estudando com a gente o livro de Apocalipse vai entender a forma que Jesus vai surgir aqui para buscar a sua igreja. Os dispensacionalistas, eles entendem que as 7 igrejas simbolizavam as características distintivas e desenvolvimentos históricos dentro da cristandade durante as sucessivas eras da igreja eclesiástica, da história eclesiástica. Então eles acreditam, tá, que líderes religiosos, essas 7 igrejas simbolizavam esses líderes religiosos. Um deles, Paulo, tá certo? Enfim, e outros aí que a gente não vai entrar nesse mérito, mas que a palavra de Deus ela não relata isso, tá certo? Ela não tem nenhuma menção sobre isso. Não há, porém, nenhuma indicação nas 7 igrejas que elas representem esses 7 períodos sucessivos da história da igreja. Não tem nenhuma referência bíblica que diz assim, não, essas 7 igrejas, elas estão simbolizando os 7 períodos desses líderes religiosos. Não está falando sobre isso. Na verdade, as igrejas receberam essas cartas para que elas entendessem quem era o dono da igreja, quem era que mandava na igreja, o que era que Cristo queria da igreja. Ele se revelou às igrejas como sendo o Deus Todo-Poderoso, tá certo? Na verdade, essas igrejas foram listadas como referência para todas as da sua época e em toda a história. Foram listadas como referência. Foram 7 igrejas, tá certo? Porém, cada uma delas, elas caracterizam as igrejas que a gente apresenta hoje, que a gente vê hoje. Tá certo? E a gente vai entender, no decorrer do estudo da terceira lição, a gente vai entender essas igrejas, a gente vai começar a raciocinar, né? Entender a igreja tal relacionada com a denominação tal aqui, terreno, se existe alguma semelhança, o que está acontecendo, enfim, a gente vai conseguir entender isso. Nas cartas existe a revelação do poder, presença constante, vigilância e proteção de Jesus sobre a sua igreja. Está lá em Apocalipse 1, de 13 a 16. Então essas cartas mostram, trocando em miúdos, que a igreja tem um dono. Apesar de, nos nossos dias atuais, a gente entender que alguns pastores, não são todos, a gente não pode generalizar todo mundo, tá? Mas alguns pastores, eles praticamente se denominam como senhores da igreja, como donos da igreja. E a igreja de Cristo, ela não tem dono, ela tem uma liderança. Que essa liderança, ela tem de ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, que é realmente o verdadeiro dono da igreja. Então não existe essa liderança que seja ditatória, né? É um ditador, né? Que tem de ser do jeito que eu quero, e se não for assim, sai da igreja, vá para outra. Eu já vi pastores pregando, dizendo, meu irmão, a porta da igreja é aquela ali. Não, não é para dizer isso. Tá? Não é para dizer isso. A porta do templo é para que os pecadores entrem por aquela porta e sejam salvos. Tá certo? É para que as pessoas se sintam bem ali dentro. Não estando na mão de um ditador. Está errado. Não estando na mão de alguém que quer dominar. Né? Existem pastores, eu estou falando com relação a pastores, porque nós somos evangélicos, tá certo? E as nossas denominações, Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Congregacional, são igrejas que têm pastores como líderes. Alguns são presbíteros, alguns, enfim. Mas, em sua totalidade, em quase toda sua totalidade, são pastores. Tá? Então, existem ainda hoje pastores que são ditadores. Que se não fizer de acordo com o que ele quiser, você pode até, inclusive, ser eliminado do hall de membro da igreja. E um dia, eu estava conversando com um pastor, eu sou da denominação Batista, estava conversando com um pastor Batista. Tá? E eu disse assim, pastor, já imaginou se... Eu disse desse jeito a ele. Se Deus permitisse, né, que um
pastor assembleano viesse pregar aqui, trazer um recado, uma mensagem de Deus aqui, na denominação batista, ele olhou para mim e fez, aqui não. E quando ele me disse assim, aqui não, eu fiquei pensando, eu disse, quem é o dono da igreja? O dono da igreja é o Senhor, que lá no Velho Testamento usou uma jumenta para falar com Balaão. O dono da igreja é aquele que usou um peixe para cumprir o trajeto em que ele queria que Jonas fosse. Jonas deveria ir para Nínive, e a Bíblia diz que ele pegou um navio para Tarsis. Mas só que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, ele é um Deus que ele comanda o micro e o macro, meu irmão. Com Deus não tem essa questão de, não, porque não dá, porque não sei o quê, porque o tempo não está favorável. Não, Deus não tem isso com Deus. A Bíblia diz que Deus usou um grande peixe. E esse peixe ele foi proibido de digerir Jonas. Incrível isso, né? Deus proibiu o peixe de digerir Jonas, porque aquele peixe, na verdade, quando Jonas esteve no ventre do peixe, Jonas era para ter sido morto. Passou 3 dias lá dentro, sem o organismo do peixe, sem o intestino do peixe o digerir, o matar, e levou ele até Nínive, até a praia. Deus, meu irmão, é o Senhor da igreja. Então eu fico muito triste hoje quando eu vejo pastores ditando regras humanas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, nada. São regras humanas. Então nessas cartas existe a revelação do poder, da presença constante, da vigilância e da proteção de Jesus à sua igreja. Então o dono da igreja é o Senhor Jesus, tá? Era um alerta. Antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, ele o manifestou à sua igreja. A gente precisa entender, todos vocês que estão na live, eu até peço que se você puder e quiser, tá, compartilhe a live, meu irmão. Isso é um estudo bíblico, isso aqui não é um estudo da denominação batista, estamos pregando doutrina batista, não é isso, estamos falando a palavra de Deus, tá certo? Então todas as pessoas que quiserem participar da live, que quiserem participar do estudo, elas vão entender o que é que a Bíblia fala com relação ao livro de Apocalipse, que é um livro complexo, é um livro muitas vezes de difícil interpretação, mas é a palavra de Deus. E é algo que a gente só pode interpretar através da orientação do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus a gente não tem como ter nenhum tipo de revelação disso aqui, porque é complexo mesmo, tá certo? Então, antes de manifestar ao mundo o seu juízo, ele manifestou primeiramente a sua igreja. Então, essas 7 cartas às 7 igrejas é justamente isso, é a manifestação do juízo divino em relação ao mundo. Ele apresentou logo a igreja. Ele mostrou o seu julgamento à igreja antes de mostrá-lo ao mundo. Ele apresentou a João o que iria acontecer com aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. Tá certo? Nós estamos vivendo em um mundo hoje em que muitas pessoas, elas dizem eu sou evangélica, eu sou crente, eu faço isso, eu faço aquilo. Muitas pessoas, tá? Inclusive pessoas famosas que estão aí ganhando milhões no show, tá? E estão se denominando evangélicas. Mas vai existir um julgamento. Se o homem ele não aceitar Jesus como Salvador de sua vida, não sou eu que determino isso. A palavra de Deus diz que ele já está condenado. Aí você pode me perguntar assim, Davi, mas rapaz, eu tinha um parente tão bom, o cara era tão caridoso, o cara era tão bondoso, o cara não podia ver um mendigo na rua que doava roupa, doava alimento, dava dinheiro, levava para casa, dava banho. Ótimo, meu irmão, isso é obras, tem de ser feito. Mas a condição espiritual dele, como era que estava? Porque uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nenhum ser humano, nenhum, e deixa eu abrir um parênteses aqui, nem nós que estamos falando das grandezas de Deus aqui estamos imunes a isso, não. Nenhum ser humano, eu, o seu pastor, a pessoa que você tem confiança, o seu líder, nenhum de nós
teríamos condição de nos salvarmos pelas nossas obras. Ninguém. Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Tá certo? Teve de Jesus Cristo vir para cumprir tudo, porque só Ele poderia fazer isso. Mais ninguém. Tá certo? Então, a gente precisa entender isso, que aquela pessoa que você diz assim, rapaz, era meu parente, era tão bondosa, fazia isso, fazia aquilo, quase não abria a boca, nunca discutiu com ninguém. Desculpa. Era uma pessoa tranquila, enfim, ela morreu. Ela está no céu ou está no inferno? Pode surgir essa dúvida. E eu poderia lhe responder com outra pergunta, porque eu não sei quem é a pessoa. E mesmo se eu soubesse quem era a pessoa, pela prática de vida dela, eu poderia dizer, não, essa pessoa ela pode ter sido salva ou não. Tá? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. Essa pessoa que você está dizendo que era isso, que fazia isso, aquilo, essa pessoa um dia aceitou Jesus como Senhor de sua vida. Se ela, meu irmão, aceitou, ela faleceu, como a pessoa pode dizer, né, que a pessoa faleceu, ela tem vida eterna ao lado de Deus. Agora, se ela fez todas aquelas obras, foi bondosa, caridosa, fez tudo certo, mas ela, até o final de sua vida, ela não aceitou Jesus como Senhor, ela pode ter feito as melhores obras, ela pode ter ajudado milhões de pessoas, ela pode ter feito o maior benefício que o ser humano pode receber de outro. Mas se ela não aceitou Jesus como Senhor, a Bíblia diz que ela está condenada. Da mesma forma, o camarada é um assassino. O camarada, ele é como é que eu posso dizer? Um estuprador. Ele matou várias pessoas. Ele é um adúltero, ladrão. O que você imaginar aí, tá certo? O que você imaginar. Mas se no final, antes de morrer, ele aceitou Jesus como Senhor da vida dele, a Bíblia diz isso, que ele chegou, que ele aceitando Jesus, ele é salvo. Não tem outra explicação. Porque ele pode ter feito coisas erradas durante toda a sua vida. Ele pode ter feito coisa errada no decorrer da sua vida todinha. Passou 90 anos nessa terra fazendo o que não prestava. Mas no final, antes do fôlego de vida, ele reconheceu que errou durante toda a sua vida. Ele reconheceu que fez tudo de errado durante os 90 anos de vida. E ele aceitou Jesus como Salvador de sua vida. Se arrependeu dos seus pecados. E expirou e morreu. Alcançou salvação. A nossa mente é difícil a gente entender isso. Por quê? Porque a gente é muito juiz, está entendendo? Não fez isso, fez aquilo, não. O que nós precisamos entender é que o sangue de Jesus Cristo, aquele sacrifício na cruz do Calvário, é que nos purifica de todo o pecado. Tá certo? É que nos purifica de todo o pecado. Então, o livro de Apocalipse, a terceira lição, a carta à igreja de Éfeso. Está lá em Apocalipse capítulo 2, os versos de 1 a 7. Tá certo? Se você tiver com sua Bíblia aí, quiser acompanhar, a gente não vai ler o texto, a gente vai ler o texto da lição, tá? Mas está lá, é referência para a carta à igreja de Éfeso. Então, a primeira igreja que a gente vai ver, a carta que foi enviada a ela é a igreja de Éfeso, capítulo 2, o verso de 1 a 7, tá certo? A igreja de Éfeso recebeu elogios por sua perseverança, mas foi advertida por sua fraca prática de amor. A igreja de Éfeso, ela recebeu, quando João estava recebendo lá a revelação, o próprio Senhor, Jesus, ele elogiou a igreja de Éfeso, né? Por causa da sua perseverança, mas ela foi advertida por causa da sua fraca prática de amor. E se a gente for olhar direitinho hoje, nas igrejas que a gente conhece, isso aqui, meu irmão, está faltando demais. Falta de amor. Agora eu queria trazer para vocês o seguinte, que a gente muitas vezes pensa que o amor é somente quando a gente diz sim para todas as atitudes daquela pessoa. Se a pessoa fez alguma coisa de errada, como eu amo aquela pessoa, eu preciso sempre dizer, não, mas você está certo.
porque eu lhe amo. Não, amor não é isso. Você que está vendo essa live, você que está vendo esse estudo através de um vídeo, deixa eu perguntar uma coisa a você. Quando o seu filho, ele erra, quando o seu filho ele comete um erro grave, desobedeceu você, desobedeceu seu marido, bateu num amigo, bateu num irmão, você vai olhar para ele e vai dizer assim, olha, eu lhe amo, o que você fez está certo, eu não vou lhe corrigir porque eu lhe amo. Isso é amor? Não. Você está simplesmente alimentando aquela criança, aquele adolescente, para que ele continue fazendo o erro e pensando que está certo. O amor é muitas vezes você dizer não. Tá certo? Quando você ama alguém, quando você ama uma pessoa, muitas vezes a palavra não, ela é um livramento para que o camarada lá na frente não quebre a cara de novo. Então a gente precisa diferenciar. Quando a gente diz a igreja não tem amor, não significa dizer que a igreja ela precisa estar dizendo não a todo mundo. Não é isso. E nem tampouco dizendo sim a todo mundo, também não é isso. É você saber que você ama aquela pessoa, que aquela pessoa é seu irmão em Cristo e que ela precisa ser conduzida por um caminho que leve até Deus. Tá? Da mesma forma, a Bíblia diz, assim como um pai corrige o seu filho, Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Então, se há uma correção, é para uma melhora. Não é para você se desviar do caminho, nem é para você se perverter. Tem que ter uma melhora. A correção é para uma melhora. A correção que o pai ou a mãe dá a um filho é para a melhora dele. É para que ele entenda que existem limites. É para que ele entenda que ele não pode fazer aquilo que vem na cabeça dele, porque muitas vezes aquilo que vem na cabeça de uma criança ou de um adolescente é algo que vai levar ele para um caminho que pode ser que não tenha volta. Tá? A cidade de Éfeso era chamada de Luz da Ásia, devido a estar ali localizado o mais importante porto da Ásia Menor. Então esse porto aqui que a gente vai ver, era um porto que ele... toda a rota comercial da Ásia Menor passava por lá. Então, Éfeso era uma cidade chamada Cidade Luz, né? Luz da Ásia. Por quê? Porque era um caminho comercial. Toda a rota de comércio teria de passar por ali. Toda a rota de comércio da Ásia Menor, tá certo? Era também o centro do culto à deusa Diana. Olha aqui, aí a gente agora vai tentar entender alguma coisa aqui. Ó. Era também o centro de culto da deusa Diana, que em romano, né, os romanos a tinham e chamavam ela como Diana, tá certo? Ou Ártemis, que os gregos chamavam de Ártemis, tá certo? Aí o que ela era? Que eles acreditavam que ela era, né? Deusa da caça, da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens. Era cultuada por aliviar as doenças femininas, proteger as crianças e os jovens. Então essa deusa Diana, essa pseudo-deusa Diana, tá certo? Ela era cultuada pelos os efésios, né? pela cidade de Éfeso. Ela era cultuada por causa desses atributos que davam a ela, certo? Deusa da caça, da lua, da castidade, do parto, dos animais selvagens, aliviava dores femininas, né? Acredito que aquela questão de cólicas, enfim, né? Estava falando sobre doenças femininas, né? Proteger as crianças e os jovens. Então, era atribuído a essa deusa Diana, em romano, ou Ártemis, em grego, essas questões aqui. Existia sacerdotisas, olha o que é que existia nessa igreja aqui. Nessa igreja não, né? Nessa cidade. Prostitutas sagradas. Tudo isso fazia de Éfeso uma cidade onde a prática da imoralidade era gigante. Uma coisa que me chamou a atenção nesses dias, passou agora, foi a declaração do Papa Francisco com relação ao apoio que ele dá, que ele está dando, né, na verdade, pela fala dele, ao casamento homoafetivo, à união estável, né, homoafetiva. E a verdade é o seguinte, meus irmãos e amigos que estão nos vendo. Houve um erro. Porque quando a gente diz assim, não, um político ele está defendendo
o casamento homossexual porque o político ele quer voto. Não, o empresário ele está defendendo o casamento homoafetivo porque ele quer vender algum produto que beneficie essas pessoas. Mas um líder religioso, meu irmão, que tem a palavra de Deus como manual de regra e fé, ele jamais ele pode aprovar uma situação como essa. Porque a Bíblia diz que tanto no século passado, como nesse século, como no vindouro, a Bíblia diz que é pecado. Você aceitando ou não. Você acreditando ou não. E isso que eu estou dizendo a você aqui, eu não estou condenando ninguém. Porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas dizem o seguinte: é homofóbico, é fundamentalista, é misógino, é o que mais, meu Deus? É radical demais, né? Tem ódio dos homossexuais. Não, meu irmão. Nós estamos simplesmente dizendo assim, rapaz, o caminho é esse aqui. Caminhe sobre ele, por ele. Mas o camarada quer ir para essa direção. É uma opção que cabe a ele. A gente não pode forçar o homem a ir a Deus. A gente precisa apontar o caminho. É por aqui. Mas se o camarada quiser ir por ali, você vai bater nele, você vai... Não vai, meu irmão. Então, essa questão, tá certo? Que nós estamos vendo aqui agora, que na cidade de Éfeso existiam prostitutas sagradas. Sabe o que é isso aqui? Eram mulheres que vendiam, não vou dizer vendiam, né? Usavam seus corpos, alegando que estavam fazendo algo sagrado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A imoralidade era gritante naquela cidade. E eu pergunto a vocês que estão me vendo, ouvindo esse vídeo, enfim. O nosso dia está diferente? Não está, meu irmão. Será que dentro das igrejas, dentro dos templos, será que não está acontecendo a mesma coisa? Será que não tem pessoas, mulheres? Eu estou falando de mulheres porque a tradução fala sobre prostitutas sagradas, né? Que faziam, praticavam imoralidades, mantinham relações sexuais com homens, porque elas achavam que estavam fazendo algo correto e que agradava ao seu Deus. Será que dentro das igrejas hoje não está acontecendo a mesma coisa? Mulheres que estão indo para as igrejas, para os templos, com roupa decotada, com calça apertadíssima, marcando todas as curvas do seu corpo. Vamos para os homens agora? Será que a gente não está dentro das igrejas permitindo que os homens estejam lá mostrando bíceps, peito, perna? Será que isso não está acontecendo? Será que não está fantasiando na cabeça de irmãos e de irmãs dentro da igreja, de adolescentes e de jovens? A imoralidade sexual dentro das igrejas, será que não está acontecendo isso? Analise um pouquinho. Existe situação em que muitas vezes eu estou no templo, eu, minha esposa e minha filha. E na hora da oração, muitas vezes, dá uma dor na perna, enfim, você tem uma câimbra, um negócio. O pastor lá na frente diz assim, vamos ficar de pé para a gente orar. E muitas vezes eu não consigo ficar de pé devido a uma câimbra, alguma coisa, né? Eu me sento ali mesmo, eu oro. Mas muitas vezes, meu irmão, não tem a mínima condição da gente estar sentado. Por quê? Porque na minha frente existe uma irmãzinha que está com uma roupa imprópria para estar dentro da casa de Deus. Então a gente tem que se levantar de todo jeito. O que é que acontece? Em Éfeso estava acontecendo isso aqui. Estavam misturando o sagrado com o profano. Estavam agindo impiamente, dizendo que era para agradar a Deus. E isso aqui não pode. Jesus admite seu poder sobre as igrejas e adverte para que revejam suas obras, arrependam-se e voltem ao primeiro amor. Igrejas hoje estão defendendo o que creem. Seus membros trabalham, cumprem bem o seu ministério,
Porém, alguns estão desligados da prática da vida piedosa e do exercício do amor a Deus e a seus irmãos. O que eu vou dizer aqui a vocês que estão assistindo aí, vendo, eu não sou contra, de forma nenhuma, eu não sou contra o pastor ele ter um carro bom, não sou contra. Eu não sou contra o pastor ter uma casa boa, não sou contra. Tá certo? A Bíblia diz que o obreiro ele é digno do seu salário. Mas uma coisa eu sou contra. Existem igrejas que o pastor tem carro zero, tem casa na praia, tem casa na cidade, tem sítio. O carro, quando dá 5.000 quilômetros, ele troca por um mar novo. E tem membro da igreja dele morrendo de fome. Isso eu sou contra. Cadê o amor, meu irmão? Cadê a graça? Cadê o amor cadê o exercício do amor a Deus e aos irmãos? Cadê? Não tem problema nenhum. O pastor da igreja tem uma casa na praia, tem uma casa na cidade, tem uma fazenda, tem um sítio. Não tem problema nenhum. Desde que seja algo lícito. Não tem problema nenhum. Mas a questão é como é que estão os membros da tua igreja, meu irmão? Como é que está o andar da tua igreja? Será que você pegou aquele seu carrão novo e foi lá na casa dos membros da igreja? Olha, eu digo isso porque meu pai, quando eu nasci, eu já nasci num lar evangélico, tá certo? Meu pai, ele foi acompanhado por pastores que realmente tinham amor à obra. Eram pastores que eles sabiam em quem estava crendo. Eram pastores que eles entendiam que era o evangelho. E tem um deles, né, que é muito citado aqui na cidade que eu moro, né? O nome dele, ainda ele é vivo, Pastor Baruch. Quem estiver assistindo ou vendo esse vídeo e quiser comentar e conhecer o Pastor Baruch, vai saber que o que eu estou dizendo não é mentira. Eu era muito criança nesse tempo. Inclusive, na igreja que eu fazia parte, quando ele foi pastor, eu não era nem nascido. Eu peguei muito pouco do ministério dele na igreja, muito pouco. Mas eu me lembro do meu pai contando as histórias, em que o pastor Baruch ele tinha uma bicicleta. Tá? Uma bicicleta. E com essa bicicleta, ele visitava os membros da igreja, meu irmão. Não tinha carro. Sabia o nome de cada um, sabia se tinha nascido alguém naquela família, sabia se tinha morrido alguém naquela família, sabia onde era que o cidadão trabalhava. Pastores que sabiam o que é o evangelho, meu irmão. Você chega para os pastores de hoje, uma grande maioria, não são todos não, mas uma grande maioria. Meu irmão, o membro da tua igreja, fulano de tal, trabalha não sei. O cara não visita, meu irmão. O cara não vai atrás da ovelha. O camarada não vai buscar a ovelha. O cara não quer saber. Ele só quer saber de a ovelha levar dinheiro, recurso para ele. Recurso para a igreja dele. Só isso. Mas ele não quer saber do bem-estar daquela ovelha. Então é isso o que Jesus estava combatendo, o que ele estava dizendo. Está errado. Vocês estão perseverando, né? Vocês estão cumprindo o papel de vocês, porém, vocês estão desligados da prática da vida piedosa e do exercício do amor. Os membros da igreja, eu estou falando de pastor porque é o líder, mas aqui está falando da igreja, dos membros. Cada um por si. E desculpa a expressão, fulano que se dane. E não é assim. Não é por aí. A Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Se meu irmão está alegre, eu preciso me alegrar com ele. Foi uma bênção, aconteceu alguma coisa na vida dele que beneficiou a vida do meu irmão. É alegria para mim, meu irmão. Tá? E se tiver algum irmão chorando, enfermo, um luto na família, alguma coisa, meu irmão, da mesma forma, eu também tenho de me compadecer daquele irmão. Chorar junto com ele. Né? Procurar saber se eu posso ser útil em alguma coisa naquele momento de dificuldade. Mas muitos da igreja não estão se preocupando com isso mais não. Muitos da igreja estão se preocupando somente em ter. Eu tenho uma empresa, eu tenho tantos funcionários, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a igreja.
Jesus combateu isso aqui. Tá? O amor é a marca do discípulo verdadeiro. João 13, de 34 a 35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mas hoje não. O que acontece dentro das igrejas hoje é assim. Não, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, mas tem um irmãozinho ali que não é pastor, nem presbítero, nem diácono, mas ele se destaca no meio da igreja. Ou porque ele canta bem, ou porque ele é vocacionado para visitação, ele é vocacionado para ajudar, ele se destaca em alguma coisa que ele faz. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tem pessoas que nunca foram num seminário estudar teologia, que não tem o rótulo de pastor, que não tem um anel no dedo dizendo eu sou teólogo. Não tem. Muitas vezes o irmãozinho não sabe nem falar direito. Muitas vezes. Mas quando o irmãozinho lá abre a boca, meu irmão, Deus usa ele poderosamente. E tem pastores, membros de igreja, irmãos em Cristo, que não aceitam isso. Meu irmão, bota uma coisa na tua cabeça. Essa blusa, ela dá em mim. Mas ela pode não dar em você. Ou ela vai ficar folgada em você, ou ela vai ficar apertada em você. Mas ela não vai dar em você. Resumindo, aquilo que Deus me deu, Ele pode não ter dado a você. E aquilo que Deus te deu, Ele pode não ter dado a mim. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. Entendeu? Por isso que nós somos um corpo. A Bíblia diz que nós somos um corpo, em que esse corpo ele tem muitos membros, e cada membro tem a sua função. Mas a união desse corpo, o perfeito o mecanismo desse corpo, o perfeito funcionamento desse corpo, né, desses membros, formam o corpo. E o corpo está sadio e perfeito. Por quê? Porque os membros estão trabalhando, cada um na sua função. Já imaginou se o coração dissesse, não quero ser coração, eu quero ser rim? Já imaginou se o rim dissesse, não quero ser rim, eu quero ser baço? O baço disse, não quero ser baço, eu quero ser cérebro. O cérebro, eu não quero ser cérebro, eu quero ser o dedo. O corpo não ia andar ajustado, meu irmão, ia ter algum problema. Então é isso o que a gente precisa entender. Como igreja de Cristo, como igreja do Senhor, a gente precisa entender que cada um tem uma função específica no reino. Não adianta você dizer assim, eu quero fazer o que o irmão Davi Pérez faz. Você não vai conseguir. Nem eu dizer assim, eu quero fazer o que o irmão fulano de tal está fazendo. Eu não vou conseguir. Porque Deus ele distribuiu a cada um. Isso aqui você vai fazer, isso aqui você vai fazer, isso aqui ele vai fazer. Pronto. E a gente faz de acordo com aquilo que Deus libera para a gente. Então, meu irmão, não queira vestir uma roupa que não dá em você. Vai ficar feio. Não vai trabalhar perfeitamente. Tá? Não vai. Então a gente precisa entender isso. Então o amor é a marca do discípulo verdadeiro. O apelo do Senhor hoje é o mesmo. Arrependam-se e voltem às antigas práticas. Se está acontecendo isso com você ou com alguém que você conhece, meu irmão, chega lá, conversa com a pessoa, sem briga, sem contenda, irmão, Jesus está voltando. E a Bíblia diz que, será que quando ele voltar ele vai encontrar fé na terra? Meu irmão, vamos orar, vamos pedir a Deus que mude sua vida, muda a minha também. Vamos trabalhar junto, meu irmão. Vamos estar junto. Porque é bom, sadio para a igreja. Tá? É isso que precisa. Jesus disse. O apelo dele foi que aquela igreja voltasse às primeiras obras, se arrependesse do que estava fazendo de errado. Tá? Carta à igreja de Esmirna. Esmirna foi uma igreja que só recebeu elogios. Esmirna, quem lê ali o capítulo 2 de Apocalipse, dos versos 8 a 11, vai ver que ela só recebeu elogios. Tá? Esmirna. Suportou a perseguição, mantendo-se fiel ao Senhor Jesus. Estamos passando por uma perseguição hoje, a gente sabe disso. Certo? Ativistas hoje em dia, pessoas que zombam de Cristo, a gente pôde ver no último carnaval que teve aí, que foi que fizeram lá naquele sambódromo, né? Aquela dramatização,
do mal vencendo o bem, interpretado ali, né, de um ator, dois atores interpretando, um interpretando Cristo e outro interpretando Satanás, onde Satanás vencia Jesus. Então, zombando da fé cristã, zombando do Deus verdadeiro, né? Então a gente está passando por uma perseguição. E quando a gente vai falar, quando a gente vai argumentar com relação a isso, as pessoas dizem, são malucos, é isso é cultura. Não, meu irmão. Cultura é outra história. Isso não é cultura. Isso não é cultura, tá? Para Esmirna, Jesus se apresenta como eterno e poderoso para vencer a morte. Para Esmirna, para a igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como o eterno, o Deus verdadeiro. A igreja irrepreensível é aquela que, independentemente da condição material, é rica por causa da sua força espiritual para suportar as pressões que surgem de fora. Uma igreja rica, meu irmão, não é aquela que tem um mega templo. Uma igreja rica não é aquela que tem tantos R$ 1.000 no seu caixa. Não. Uma igreja rica é aquela que entende que existe uma força espiritual para suportar as pressões que surgem de fora, como está surgindo hoje. Certo? Não é o templo, não é o tamanho do templo, não é o tamanho da conta bancária, não é a quantidade de dinheiro que a igreja tem, não. É a quantidade de Espírito Santo, de manifestação do Espírito Santo lá dentro, de pessoas que se entregam ao Espírito Santo para dizer assim, eu quero fazer alguma coisa em prol do reino. É isso o que a palavra de Deus diz. Tá? Então, igreja rica não é aquela abonada financeiramente, não. É aquela que tem o Espírito Santo como o Senhor dela. Tá? A carta deixa claro que a perseguição estaria presente durante a existência da igreja. Deixa eu dizer uma coisa a você que está me vendo, ouvindo, enfim. Enquanto existir igreja nessa terra, vai ter perseguição. Enquanto existir o corpo de Cristo nessa terra, vai existir perseguição. Não se iluda, meu irmão. Vai ter perseguição. Tá certo? Mais cedo ou mais tarde ela vem. Agora não vai atrás dela, não. Deixa que ela vem. Tá certo? Mas sempre vai existir perseguição. Você tem que se preparar, e eu também. A tribulação em 10 dias, está lá em Apocalipse 2:10, significa um período curto, porém completo, que está sob o controle do Senhor. A perseguição, tá certo? A tribulação em 10 dias, que lá no capítulo 2, o verso 10 de Apocalipse fala, significa dizer que é um pequeno período de tribulação, porém completo, que está essa coisa na sua cabeça. Toda tribulação que você passa, toda dificuldade que você passa, todo problema que você passa, ele está no controle. Ele não perde um fio, meu irmão. Ele não perde um minuto. O Senhor ele não perde um minuto da tua vida. Ele está no controle da minha e da sua vida. Então a tribulação do mesmo jeito. A carta à igreja de Pérgamo está lá em capítulo 2 de Apocalipse, de 12 a 18. Tá? Você depois acompanha aí, pega a tua Bíblia e dá uma olhada. Tá? Uma igreja bem vista por todos, mas não... Olha aqui outro tipo de igreja que a gente encontra. É uma igreja bem vista por todo mundo. Até os ímpios que passam de rapaz, se um dia eu fosse crente, eu ia ser daquela igreja. Mas ela era bem vista pelos homens. Mas não era bem vista pelos homens. Vamos entender por quê. Ela sabia que estava corrompida por dentro. Ele sabia que ela estava corrompida por dentro. O Senhor Jesus, ele conhece a sua igreja. E ele sabe que existe algo de errado dentro da igreja. Não se iluda, meu irmão. Não se iluda. Existem pessoas que estão dentro da igreja praticando coisas abomináveis. Mas estão lá dentro da igreja. Participando da comunhão da igreja. Participando das festividades da igreja. Tomando a Santa Ceia. Mas estão em pecado. Aí o pastor da sua igreja pode não saber nem sonhar, meu irmão. O irmão lá, o diácono, pode nem perceber. Mas bota uma coisa na sua cabeça, o dono da igreja está ali vendo. O dono da igreja está ali vendo. Alguns de seus membros estavam seguindo doutrinas erradas. Aí eu botei aqui, no slide, eu botei 2 parentes com o nome Nicolaitas. E a igreja os tolerava. Olha que coisa
Terrível. Existiam pessoas que estavam seguindo doutrinas erradas. Essas pessoas denominavam-se os nicolaítas. E a igreja os tolerava. Vamos entender isso aqui? Aí eu botei 2 parênteses para explicar essa questão dos nicolaítas, tá certo? Eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. O objetivo dessas pessoas era o de corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno culto ao Senhor. Por isso, o significado de nicolaítas na Bíblia está relacionado ao fato de serem pedra de tropeço na igreja de Deus. Não é aquela pedra de tropeço que a Bíblia diz que Jesus é uma pedra de tropeço para o pecado, para os ímpios. Não é essa pedra de tropeço. Está dizendo que aqui, nesse caso, era uma pedra de tropeço para a igreja. A igreja iria topar nessa pedra e iria cair. Na outra situação, o pecado tropeça em Jesus e cai, não subsiste. Porque Jesus é uma pedra de tropeço para o pecado, para as coisas erradas. Nesse caso aqui, está dizendo que esses nicolaítas, eles eram uma pedra de tropeço para a igreja de Deus. Eles estavam difundindo, trazendo para a igreja doutrinas erradas. A palavra pérgamo significa casada. A igreja precisava lembrar do compromisso com Jesus devido a mesmo ser a noiva do Cordeiro. A igreja hoje ela precisa entender o compromisso que ela tem com o Senhor. A igreja hoje está muito dispersa, meu irmão. Os vizinhos da igreja praticavam idolatria, olha isso aqui, e davam honra aos governantes romanos. Eles permaneceram na verdade do Senhor, mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto negativo na igreja. Isso aqui eu me lembrei, sabe de quê? Daquela questão, estamos em período político, e tem muitos pastores, líderes de igreja, que liberam lá o púlpito da igreja, o altar da igreja, para que os políticos vão fazer campanha lá dentro. Meu irmão, ali o templo não é lugar de campanha política não, viu? O templo não é lugar de campanha política não. Naquele templo, no templo que eu faço parte, no templo que você que está me vendo faz parte, tá? Ali tem de ser proclamado somente o evangelho de salvação. Só isso. Não é a política, ele está mentindo lá dentro, não. Ou induzindo uma igreja, induzindo um povo a um erro, né? Camuflando a coisa, dizendo que é a favor disso, que é a favor daquilo, para que as pessoas votem nele e quando ele for eleito, ele não fazer metade do que ele prometeu lá. Então, o templo não é para isso, não. O templo é para louvor da glória de Deus. Tá certo? Se o político chegar lá na sua igreja, meu irmão, sabe onde é? Ele pode entrar. Problema nenhum. Mas ele tem que ficar sentado lá embaixo. Porque a autoridade ali é o Espírito Santo, não é ele. A lei ele não manda. Quem manda a lei é Jesus Cristo, não é ele. Então tem que ter muito cuidado com isso. Os nicolaítas incentivavam os irmãos a se prostituírem, alegando que não tem nada a ver, Deus é amor. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei que eu estou sendo muito criticado nas redes sociais, porque de vez em quando, aí vocês veem, eu posto alguns vídeos falando com relação à homossexualidade, dizendo que é pecado, é o que a Bíblia diz que é pecado. Ah, meu irmão, muitas pessoas estão dizendo que é homofóbico, é isso, misógino, preconceituoso, enfim. Meu irmão, bota a coisa na sua cabeça. A Bíblia diz que é pecado. Mas muitas pessoas estão colocando dentro da igreja do Senhor a ideia de que não tem nada a ver. Deus é amor. Deus é amor, meu irmão. Mas a Bíblia também diz que ele é justiça. E se nós estamos aqui em live ou em vídeo dizendo assim, Jesus está voltando, você que é adúltero, você que é prostituta, você que é homossexual, você que é bandido, você que é ladrão, você que é assassino, você precisa se arrepender, meu irmão. Você que fala da vida dos outros, você tem que se arrepender. Você que trai a sua esposa, você tem que se arrepender. Você que é um membro de igreja e está fazendo coisa errada lá dentro, você tem que se arrepender. Pecado, meu irmão. É pecado. E o pecado, ele não pode, Deus ele não coabita com o pecado, Deus não barganha com pecado nenhum. Pecado tem que ser tratado como pecado. E por essa questão, nós estamos sendo julgados, dizendo, você não ama, você está mentindo, você é um falso profeta, você é um falso crente, enfim. Irmão, pode dizer o que quiser, meu irmão. Agora, um dia,
Tá? Um dia, quando você chegar na presença do Senhor, pode ser, não sei se vai acontecer isso, mas pode ser, que Deus ele apresente para você a oportunidade que você teve. Esse pequeno servo aqui estava numa live dizendo: se arrependa, se converta, Jesus está voltando. E você não deu ouvido. Foi o que aconteceu com Noé. 120 anos construindo a arca. Vai chover, o dilúvio vai vir. E o povo, a Bíblia diz que o povo casava-se e dava-se em casamento. Até que um dia chegou o dilúvio. As águas subiram. A porta da arca se fechou. E todos morreram. Então a gente precisa entender isso. Acabe com essa questão de dizer assim, não tem nada a ver, tem tudo a ver, meu irmão. Jesus está voltando. E se ele voltar, sem você aceitá-lo como Senhor da sua vida, você está perdido, meu irmão. Ou eu. Eu sou evangélico faz muito tempo. Mas um dia eu disse, eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida. É isso que garante salvação. Não é só o crente, não é todo aquele que aceitar Jesus como Senhor. Jesus, a partir daquele momento, vai ser Senhor da vida dele. Então ele vai entender onde ele vai estar, ele vai entender para onde ele vai entender qual templo ele vai se filiar, qual templo ele vai estar ouvindo a palavra de Deus. Jesus vai orientá-lo. Agora, que verdades estão sendo ditas e as pessoas estão levando na brincadeira. O perigo é esse aí. As pessoas estão levando a questão da homossexualidade como se fosse algo normal. Não é, meu irmão. Não é normal. É pecado. Se você que está me vendo, você quer ser homossexual, é um direito que lhe cabe. Agora, não venha dizer que é algo certo, que é algo correto, que Deus está aprovando. Foi aquilo que eu disse no início da lição da gente. O Papa disse que os homossexuais são filhos de Deus também. E eles merecem ter uma família. Eles já têm uma família. Tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, tem os primos. Eles já têm uma família. Eles vieram, eles têm uma família constituída aqui na Terra. E se eles querem ser homossexuais, ok, meu irmão. Nós precisamos respeitar você, precisamos amar você, precisamos dizer que você é uma boa pessoa. Eu conheço muitos homossexuais que são homens de verdade, cumpridores das suas obrigações, são pessoas que honram sua palavra, são pessoas íntegras, são pessoas corretas, são pessoas que você tem prazer de estar perto deles. Mas espiritualmente falando, meu irmão, a Bíblia diz que a homossexualidade é pecado. A Bíblia diz que o homem que se deita contra o homem que tem relacionamento sexual com outro homem e vice-versa, mulher também, ou relacionamento com animais, enfim, a Bíblia diz que é imoral, é pecado. Você aceitando ou não. Aí o que é que querem fazer? Querem que a união afetiva seja aprovada, o casamento seja aprovado e as pessoas que têm a Bíblia como um manual de regra e fé aceitem. Não é para dizer nada, não é para falar nada, porque se falar é crime, porque se falar é porque é preconceituoso, porque se falar é porque é misógino, é homofóbico. Não, meu irmão. As pessoas que dizem isso não sabem nem o que é homofobia. Homofobia é você ter aversão. É você não querer nem estar perto. É você quando chega perto da pessoa ter vontade de matar, de espancar, né? Humilhar a pessoa. Isso é homofobia. Agora, você expressar sua opinião, você expressar o que a palavra de Deus está falando, isso é pecado? Isso é errado? Não, meu irmão. Não é errado. Errado é pegar, como eu já vi, e está errado. O camarada que faz isso, ele tem que ser punido, tem que ser preso, que é crime. O camarada, um dia eu vi um vídeo, se eu não estou enganado, era 2 homossexuais, eles iam andando numa rua. Ia passando um camarada perto deles e pegou no lixo uma lâmpada fluorescente, daquelas grandes, e quebrou a lâmpada fluorescente, sem o rapaz fazer nada, na cabeça do rapaz que ia passando lá, simplesmente porque o cara era homossexual. Isso é homofobia. Está errado.
Um camarada desse tem que ser punido. Não é para fazer isso nem com homossexual, nem com heterossexual, nem com ninguém, meu irmão. São pessoas que merecem o nosso respeito. São pessoas que a gente precisa orar por eles, para que Jesus se revele a eles. Nunca está menosprezando, nunca está xingando. Pelo contrário, se um homossexual, meu irmão, eu trabalho como motorista de aplicativo, quantos eu levo? Quantos? E são pessoas que sabem conversar, são pessoas que sabem dialogar, são pessoas que sabem perguntar as coisas, são pessoas dignas de misericórdia, como eu também sou. Mas também teve uma essa semana que perguntou: o senhor é evangélico porque viu o louvor? Eu disse: sou. O que é que o senhor acha da condição do homossexual? Eu disse: é pecado. A prática é pecado. Eles estão porque eu sou. Eu disse: olha, você está em pecado, meu irmão. Agora, porque você é homossexual, você não vai entrar no meu carro? Eu não vou levar você no seu destino? Eu não vou lhe buscar se você solicitar uma corrida para mim? Não, meu irmão, isso não tem nada a ver. Isso sim não tem nada a ver. Agora, em relação a Deus, em relação à salvação eterna, meu irmão, infelizmente a sua prática não vai permitir que você chegue diante do Senhor. Porque é pecado. Não só a questão da homossexualidade, o adultério, fornicação, roubo, prostituição, enfim. Tá certo? Mas é pecado. Mas se a gente falar hoje, é porque a gente não é intolerante. Não, meu irmão, a gente precisa falar. Porque falando, nós estamos demonstrando que amamos as pessoas. Estamos demonstrando que queremos que aquelas pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo. E estamos dizendo: Jesus está voltando. Para um dia, quando você partir para a eternidade, lá você não vem dizer: ninguém me avisou. Avisou sim. Nós avisamos. Fomos incompreendidos, fomos taxados de homofóbicos e outras coisas. Mas nós estamos falando verdades que você não quis ouvir. Então a gente precisa falar desse amor. Jesus se apresenta como juiz, aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Ele se apresenta como juiz. Ele adverte a necessidade de permanecer na doutrina que receberam do Senhor Jesus para a sua prática de vida cristã. Permanecer naquilo que aprendeu. E ensinar aquilo que você aprendeu. É isso que a Bíblia diz, tá certo? Carta à igreja de Tiatira. Lá em Apocalipse 2, 18 a 29. Tiatira foi elogiada por suas obras. Uma igreja operosa. Seu amor, sua fidelidade e sua paciência, no caso aqui perseverança, eram notórios, mas tolerava falsos ensinamentos que resultavam em atitudes pecaminosas. Mais uma vez, uma igreja que tinha atitude operosa, amor, fidelidade à sua paciência, no caso, fidelidade, perseverança, eram notórios, a igreja apresentava isso, mas tolerava falsos ensinamentos que resultavam em atitudes pecaminosas. Aspectos da cidade de Tiatira. Importância comercial devido à sua posição geográfica. Ficava no caminho por onde passava o correio imperial. O correio imperial era tudo que o império fornecia a toda a província, passava pela cidade de Tiatira, onde se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Era caminho. Tiatira fazia essa ligação desse intercâmbio comercial. Aspectos da igreja. Como era a igreja de Tiatira? Havia uma mulher que se denominava profetisa e incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Nessa igreja existia uma mulher que se denominava profetisa e ela incentivava as pessoas a conhecerem coisas profundas do maligno. Jesus fala da mulher de Tiatira, que agia de modo semelhante a Jezabel. Quem leu a Bíblia sabe que Jezabel foi uma prostituta, Rainha em Israel, que era idólatra, Jezabel. Imoral e má, arrastou o povo para a idolatria. Quem depois quiser acompanhar, 1 Reis 16, 29 e 22, 40. Jezabel, essa mulher de Tiatira, essa profetisa de Tiatira, se não é profetisa, ela foi comparada por Jesus com a rainha Jezabel, que era uma prostituta, era idólatra, enfim. As práticas abomináveis entristecem o Senhor da igreja. Quando não há arrependimento,
como foi em Tiatira, sobre os que seguiam a doutrina de Jezabel, da profetisa lá de Tiatira. Jesus avisa que nesta igreja, os que não se arrependerem serão réus do juízo divino. Tem várias igrejas aqui no Brasil que elas são denominadas igrejas inclusivas, onde elas aceitam, né, homossexuais, gays, lésbicas, prostitutas, e eles dizem que não tem nada a ver. Deus é amor, Deus permite, não é para criticar, não é para falar nada. Olha o que o texto está dizendo. Quando não há arrependimento, como foi em Tiatira, sobre os que seguiram a doutrina de Jezabel, tem muitos líderes que estão ensinando, dizendo que tudo isso é verdade. E tem muitas pessoas que estão caminhando. Jesus avisa que, nesta igreja, os que não se arrependerem serão réus do juízo divino, estão condenados. Apocalipse 2, 22. Lições e aplicações para as igrejas hoje. Na prática, as cartas têm as seguintes lições. Quais são essas lições? A igreja deve ser motivada a permanecer na fé e na doutrina. A igreja ela tem de ser motivada tanto pelo líder como pelos seus liderados a permanecerem na fé e na doutrina que aprenderam. Compartilhar e praticar a palavra em todo o tempo. Todo o tempo, meu irmão, de sua vida. No trabalho, na escola, na universidade, você tem de compartilhar e praticar a palavra da verdade. Fazer tudo com amor, né? Mostrar às pessoas que elas precisam se converter, precisam se arrepender, mudar de vida, elogiar quando as pessoas precisarem ser elogiadas, tá certo? Porque isso faz muita diferença. Se necessário, atuar na direção de resgatar o primeiro amor. Se for necessário, meu irmão, atuar, né, no resgate daquelas primeiras obras. Ah, meu irmão, eu me lembro tanto da igreja que eu fazia parte na minha adolescência, na minha infância. Tem hora que eu paro assim, eu fico vendo, me lembrando daquele templo, me lembrando do amor que os irmãos tinham pelos outros, me lembrando de tudo o que aconteceu como se fosse hoje. E hoje eu procuro trazer essa vivência para a minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu posso ter erros piores do que o de vocês. E acredito que tenho. Mas uma coisa, meu irmão, que eu tenho um desejo ardente no coração, é de fazer a vontade do Senhor. E a gente está procurando fazer. A igreja deve ser consistente em professar a fé no nome de Jesus Cristo, mesmo diante do iminente perigo da perseguição. Meu irmão, fale do Evangelho. Pregue a palavra. As pessoas vão dizer que você é isso, que você é aquilo, que você é fundamentalista, que você é radical. Deixa eu dizer, meu irmão. O que importa é que você está pregando o Evangelho do Reino. O que importa é você entender que Jesus está voltando e as pessoas precisam saber que Ele está voltando para quando Ele voltar, elas não serem pegas de surpresa. Porque foram avisadas, tá? Foram avisadas. Em muitos lugares há irmãos passando por lutas, prisões, fome, frio, torturas e até morte, sem contudo negar a fé no Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, nesse exato momento, milhares de pessoas ao redor do mundo estão passando por tortura, perseguição, fome, doenças. Estão passando por tudo isso, mas não negam ao Senhor Jesus. Isso é o principal. Não pode... A igreja não pode tolerar crentes que têm vida de adoração aos domingos e nos demais dias viver suas próprias vontades pecaminosas. Isso aqui, minha irmã, a igreja não pode tolerar isso. Porque o Senhor Jesus é o dono da igreja e Ele vai cobrar de você e de mim. Se eu estiver tolerando esse tipo de atitude aqui. Pessoas que aos domingos são top, santos. O camarada falta só asa para ser um anjo. Mas no meio de semana, nos outros dias, o cara é um demônio, meu irmão. Bate na mulher, bebe, fuma, se prostitui, palavrão, mau exemplo, mau testemunho. E a igreja sabe disso e não toma atitude. Jesus está vendo. Não pode aprovar esse estilo de vida para não ser reprovado pelo Senhor. A igreja, ela não pode aprovar esse estilo de vida para que a igreja não seja reprovada pelo Senhor. O que é que a Bíblia diz? Que um pouquinho de fermento
em uma massa, ela faz com que a massa enche, ela cresça, né? Mas não é crescer, a massa vai inchar. Tem igrejas por aí que tem 50 anos. Elas não cresceram, elas incharam. E estão, infelizmente, longe dos caminhos do Senhor. A igreja deve sempre estar apta para receber o aprendizado da palavra. A igreja ela tem que estar apta, meu irmão, para receber o aprendizado da palavra. Tá certo? Não é aprendizado de homem, não. Eu acho. Eu acho que é assim. Eu acho que tem que ser de jeito. Não, não é eu acho. É o aprendizado da palavra do Senhor. Por isso, meu irmão, analise o líder que está à frente da sua igreja. Analise a vida dele. Analise se o que ele está falando condiz com as Escrituras. Pode ser que você esteja sendo iludido. Pode ser que você esteja se perdendo, porque você está sendo guiado por uma pessoa que não tem compromisso nenhum com a palavra. A palavra, meu irmão. Aprenda a palavra, ensina a palavra, escute a palavra. Só a palavra pode transformar o homem. Capacitar seus membros e identificar falsos ensinos dentro da comunidade eclesiástica. Capacitar, né? Tem pastores que querem somente ele. Só ele pode fazer isso, só ele pode fazer aquilo. Não, meu irmão. O pastor que ama o rebanho, o pastor que ama o evangelho, o pastor que ama o que faz, ele tem de fazer discípulos. Pessoas que o ajudem a transmitir a mensagem do evangelho. Né? Capacitar seus membros e identificar aqueles que estão fazendo coisas erradas. Estar pronta para combater os desvios doutrinários. Tem muita gente se desviando em questão de doutrina. Tá? Deixa eu abrir um parênteses com relação a isso aqui. Ó. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que nesse mundo, nessa terra que a gente vive, é necessário nós fazermos parte de uma denominação para que a gente tenha um fundamento, uma origem, uma base. Tá certo? Eu sou batista. Mas tem muitos irmãos meus que são congregacionais, tem outros que são assembleianos, tem outros que são presbiterianos. E isso é uma questão de doutrina. Tá certo? Essa questão de doutrina, nessa terra que a gente vive, ela é essencial, ela é fundamental. Tá? Agora, meu irmãozinho, no céu, isso não existe. No céu não vai ter um lugar reservado para os eclesiásticos. Não, aqui só vai ficar pastores e líderes. Não. No céu não vai ter um lugar somente para os batistas, presbiterianos, congregacionais, assembleianos, não. No céu vai ser um lugar onde vai unir uma igreja. E essa igreja é o corpo de Cristo. E vai viver com ele por toda a eternidade. Sem denominação, sem doutrina, ele é quem vai guiar o povo. Tá certo? Então a gente precisa entender isso. Doutrina é para cá, para esse mundo, para essa terra que a gente vive. Tá certo? Por exemplo, eu sou batista. Então, de forma alguma, eu vou ser convidado para pregar numa igreja Assembleia de Deus, assembleiana, né? E vou levar a doutrina batista para lá. Não vou fazer isso. Porque é uma questão do templo que eu faço parte, da igreja que eu faço parte. Então, eu não vou pregar a doutrina batista na Assembleia de Deus e nem tampouco a Assembleia de Deus vai vir pregar doutrina assembleiana na batista. Entendeu? Agora, meu irmãozinho, se Deus disser assim, eu quero que você, batista, vá pregar na Assembleia de Deus, falar da minha verdade, falar da minha palavra lá, eu tenho de ir, meu irmão. Porque eu sou um servo. Da mesma forma de lá para cá. Entendeu? Um pastor assembleiano, congregacional, presbiteriano, Deus quer que ele venha trazer uma palavra de Deus na igreja que eu faço parte, na igreja batista. Qual é o problema? Ele vai trazer a palavra de Deus, ele não vai trazer doutrina assembleiana, ou presbiteriana, ou congregacional. Ele vai falar da palavra de Deus, meu irmão. De arrependimento, de salvação. Ele vai falar sobre isso. Qual é o problema? No céu não vai ter essa divisão não, viu? Quem estiver pensando que vai ter, está redondamente enganado. Tá certo? Nossa conclusão. Jesus caminha com a sua igreja. Jesus está caminhando todos os dias com a sua igreja. Tem seus poderosos olhos como chamas de fogo vigiando sua igreja. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, ao mesmo tempo. Ninguém se esconde, meu irmão. Ninguém foge dos olhos do Senhor. Ele está vendo tudo. Tá?
faz distinção entre os servos de Satanás e os servos fiéis. Ele faz distinção, ele separa, viu? Tem muito joio no meio do trigo. Pode ter certeza disso. Se iluda não. Que a igreja aprenda o valor de amar e não se deixar ser enganada pelo ativismo e perder o seu primeiro amor. Que a igreja aprenda o valor de amar e que ela não se perda, né? Se perca e deixe ser enganada pelo ativismo e chegue a perder o seu primeiro amor. Que Jesus perceba a sua igreja fiel, mesmo que tenha de morrer, mas não negue o nome de Cristo. Isso é duro da gente dizer, mas é uma realidade. Meu irmão, se for para morrer defendendo o Evangelho, a gente vai morrer, meu irmão. A gente vai negar? Não, eu estou falando das coisas do Senhor, estou pregando o Evangelho porque eu não fui ameaçado de morte. E no dia que for. Você vai dizer, não vou pregar mais o Evangelho não, porque se eu pregar eu vou morrer. A gente vai morrer de todo jeito. Ou de velhice, ou de doença, ou de acidente, ou de algo. Enfim, vai morrer, meu irmão. A gente não veio para cá, para esse mundo, para viver eternamente. Era para ser assim. Mas o pecado entrou no mundo, não existe mais, né? Que no lugar onde ela está plantada, seja conhecida pela comunidade como seguidora de Cristo. Onde a igreja estiver plantada, que ela seja conhecida como seguidora do Senhor. Tá certo? Ela deve ser o alvo, ele deve ser o alvo da igreja. Cristo deve ser o alvo da igreja. Servir ao Senhor é mostrar-se fiel até que ele venha. Que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa lição de número 3. Semana que vem nós estaremos ministrando a lição 4 da nossa EBD. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Você que assistiu essa live, compartilha para que mais pessoas possam assistir. Eu vou estar postando essa live lá no meu canal no YouTube, tá certo? Para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem.